Olá para você que me segue no meu canal, boa tarde, que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa abençoada. Estamos mais uma vez aqui para estudar junto a palavra de Deus. E hoje eu quero apresentar para vocês alguns textos lidos fora do seu contexto. Eu resolvi fazer esse vídeo para você que já me segue aí, você conhecer mais um pouco mais da Bíblia Sagrada e dos assuntos que se trata. Devemos ler os textos dentro de um contexto de qual encontra esse texto inserido. E é por isso que hoje eu vou ensinar você, ou ajudá-lo, a entender melhor os textos, o qual muitas pessoas usam para dar aí para você ou para várias pessoas uma possibilidade de você fazer aquilo que a Bíblia não autoriza. Muitas vezes eles leem um texto e tiram ele do seu contexto e passam a ensinar às várias pessoas. E muitas pessoas têm, diante de longo tempo aí, têm aprendido assim. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso com muito carinho para você, porque eu tenho conversado com vários irmãos de outras denominações, o qual nós já conversamos várias vezes e muitas vezes nós ali entramos em alguns assuntos e muitas vezes nós acabamos divergindo em alguns pontos, embora eu respeite a opinião de cada um, a pessoa não precisa concordar comigo, né? Mas ela tem que ter pelo menos a coerência de entender o que falamos e do que se tratamos é a respeito da palavra de Deus. É a Bíblia quem diz, não sou eu quem diz. Eu apenas estudo para que eu possa ensinar mais pessoas a ter o conhecimento da palavra de Deus e que possa levar elas a ler mais a Bíblia e entender qual a relação entre o texto e o contexto ali que ela está lendo. E é por isso então que eu vou ler alguns textos aqui e vou explicá-lo, porque às vezes um texto lido fora do seu contexto, ele causa muitas complicações, porque às vezes você vai conversar com o irmão e o irmão fala alguma coisa e você não consegue responder porque você também não entendeu. E às vezes ele leu e entendeu do jeito dele, mas a Bíblia, ela não precisa, né, que eu e você coloquem nossas ideias nela, pois Deus já deixou tudo revelado para nós. Aqui, aquilo que está revelado pertence a nós, aquilo que está encoberto pertence a Deus, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Então, antes de nós começarmos aqui, eu ler alguns textos, eu vou ler esses mais claros para vocês, e em outra oportunidade eu farei outro com outros textos, talvez mais um pouco difícil aí. Mas esse que eu vou citar hoje é um dos textos mais conhecidos que você com certeza acredita ou ouviu ou ouve alguém falar muito deles, que não existe mais, que não tem nada a ver, mas hoje eu vou te mostrar, tá bom? Então feche seus olhos, curva sua fronte, que eu quero orar com você. Querido, grandioso Pai, obrigado por mais uma vez estar aqui na sua presença para estudarmos a sua palavra. Que o Senhor venha e habita sobre cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos dar o compreendimento de cada texto lido nessa tarde, Senhor, para que possamos entender cada dia mais a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu vou começar lendo aqui um texto muito claro, né, que está aqui no Velho Testamento, que é Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11, o versículo é o 7. Né? Então, eu vou começar lendo esse texto para que eu possa ler alguns mais para que você possa compreender. O texto de Levítico, capítulo 11, é acerca dos animais limpos e impuros, ou limpos e imundos, né? Porque quando Deus deu a ordem a Moisés para escrever sobre essa lei,
a lei dietética que nós falamos, né? Que é o que devemos comer ou não. Então aqui há vários animais separados, e entre esses animais há o porco. E então há um debate muito grande aí, devido a esse versículo 7, porque as pessoas pensam que é os adventistas que colocaram esse texto aqui, porque nós não comemos carne de porco. Eu respeito você que come, respeita cada um faz o que quiser, cada um tem o livre arbítrio para fazer o que ele quiser da vida dele. Mas nós não comemos o porco porque nós entendemos que o porco é imundo. Eu comi a minha vida toda a carne de porco, mas eu era uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa gentil que não conhecia as leis de Deus. E quando eu passei a conhecer, então, imediatamente, eu orei muito a Deus e, graças a Deus, eu não sinto falta nenhuma de comer, e, embora a carne de porco é muito gostosa, muito boa, né, mas nós temos que colocar a nossa fé acima do sabor. É assim que temos que fazer. Então, eu vou ler aqui o versículo 7 de Levítico capítulo 11, que diz assim: também o porco que tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocarei no seu cadáver. Esse vos será imundo. Olha, e aqui de todos os animais, o único que o porco, que tem duas advertências, que diz assim, todos aqui relacionados, diz assim, não comereis. Já quando chega no porco, tem duas advertências, diz assim, eu não comereis e nem tocareis no seu cadáver. Se não é para tocar, quando irá para comer, né? Então, agora lido esse texto, agora eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, versículo 23, 10, na verdade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, 25. Vou repetir aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25. Paulo está dizendo assim: comei de tudo que se vende no mercado sem perguntar nada, por causa da consciência. Será que esse texto está contrariando Levítico capítulo 11, versículo 7, ou o capítulo inteiro de Levítico, da lei dietética, que podemos comer ou não? Aí que tá. Muitas pessoas lerem esse verso e diz, olha, podemos comer de tudo. Paulo diz que podemos comer de tudo que vende no mercado sem nada perguntar, por causa da nossa consciência. Mas nós não podemos ler aqui na Bíblia, não devemos ler apenas um versículo, né? Nós devemos ler mais, continuar lemos, para que quando queremos saber do assunto, devemos estudar mais sobre aquele assunto, para que possamos entender então do que se trata aquele texto inserido ali naquele contexto. E nesse contexto aqui, Paulo está falando sobre a idolatria de carne sacrificada a ídolos ou a demônio, né? Então o povo da época, eles ofereciam a carne aos ídolos, né? Os pagãos, na verdade, e em seguida vendia no mercado essa carne para ser vendida. Então muitas pessoas iam no mercado e compravam dessa carne. E daí Paulo está dizendo aqui que quando você fosse no mercado comprar essa carne, você comprava sem nada perguntar, você não podia, não tinha que chegar lá e perguntar, essa carne foi sacrificada a ídolo ou a demônio. Não precisava de perguntar nada por causa da sua consciência. Paulo diz, comer de tudo que vende no mercado sem nada perguntar. Você não precisa lá chegar e perguntar, como você vai comprar o leite? Se você chega lá e pergunta se o leite se a vaca é preta ou é branca, você só compra o leite. Né? E aqui é a mesma coisa, Paulo diz, não pergunta nada, vai lá e compra a carne. Agora, se algum irmão chegar em você e dizer, olha, essa carne foi sacrificada a ídolo, aí você não come, tá? Por quê? Por causa da consciência dele, para você não escandalizar. É isso que Paulo está dizendo aqui no contexto. Porque Paulo diz assim que os ídolos não são nada. Porque a terra, toda a terra é do Senhor, tudo sua plenitude. Né? Quando lemos o versículo 26, o Paulo diz assim, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, a totalidade, então tudo é do Senhor.
Então veja bem, aqui não se trata de carne limpas e nem imunda. Paulo não está contrariando Levítico capítulo 11. Tá? Paulo só está aqui recomendando para o povo de Corinto a situação que eles se encontravam. É isso que o texto está dizendo. Então eu acho que deixei claro aqui. E depois você pode ler com bastante atenção que você vai descobrir, você lendo aqui, quando você começa a ler a Bíblia, estudá-la e entender o seu contexto, é um alimento para a nossa alma. Cada dia você quer ler mais e mais. Né? Todo dia você quer ler pelo menos uma porçãozinha da Bíblia ali e meditar. Eu vou ler aqui, então, outro texto. Né? Eu vou ler outro texto que se trata desse mesmo assunto, os textos fora do contexto. Né? Então aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, também está falando aqui, se o que for comer, dado com ação de graça, tudo pode. Né? Então, muitas pessoas dizem assim, olha, tá vendo? Paulo, de novo, está mandando comer de tudo. Mas temos que entender. Porque, veja bem, certa vez, abre aspas aqui do que eu vou falar. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim que a Bíblia precisava de ser atualizada. Aí eu perguntei assim, mas por que a Bíblia tem que ser atualizada? Porque a Bíblia é muito antiga, muitas coisas tem ali, já não vale mais. Né? Aí eu pergunto para você, se a Bíblia fosse atualizada nos dias de hoje, ela tem 66 livros. Quantos livros você acha que a Bíblia teria? Você acha que ela ficaria com mais livros? Ou será que ela teria menos livros? Eu, com toda sinceridade, pelo que eu ouço as pessoas dizendo por aí e pregando, eu tenho certeza para você que a Bíblia teria muito menos livros do que 66. Porque as pessoas hoje procuram ler a Bíblia e tirar da Bíblia somente aquilo que lhe interessa. Nós não podemos estudar a Bíblia assim. Isso, no meio teológico, se chama exegese. Você colocar no texto aquilo que o texto não está dizendo. Nós devemos fazer da Bíblia, devemos fazer exegese. Tirar e extrair. Né? Aquilo que o texto realmente está dizendo. É isso que devemos ler. Então, as pessoas dizem assim, não, tem que ser atualizada. Então aí fica a sugestão para você aí. O que você acha que a Bíblia deveria ser atualizada? Aí você para e pensa. Se todo mundo fosse colocar as suas ideias nos textos bíblicos, ou nós deveríamos ter uma Bíblia aí com muito mais, até talvez vou exagerar, talvez um pouco mais de 100 livros na Bíblia, ou de repente nós teríamos aí aproximadamente uns 20 livros, né? Se fosse tirar tudo que desagrada a nossa vida, então eu acho que nós teremos que tirar quase a metade dos livros, principalmente os versículos, né? E os capítulos. Porque parece que quando toca em alguma ferida que a gente tem ali, algum pecado que a gente tem, parece que a gente não quer aceitar. Como diz aqui, o porco é proibido comer. A Bíblia relata. Deus quem deu a ordem a Moisés. Não foi os adventistas do sétimo dia que disse que você não pode comer o porco. Quem diz é a Bíblia. Algumas pessoas têm que discutir isso com Deus. Né? Se achar que a opinião dele é mais válida do que a ordem de Deus, então esse ele tem que chegar na casa dele e dizer, ó, Deus, eu não concordo com o senhor tem que revisar isso daí, né? E ter um diálogo com Deus e dizer que Deus está errado. Porque tudo que Deus criou é bom. Né? Mas Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Né? Você pode beber, é lícito você beber, mas convém você beber? Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós não devemos jogar lixo dentro dele, no nosso corpo. Porque se alguém destruir o corpo, com certeza Deus também destruirá. Né? Então veja bem, então nós não podemos pensar assim. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm e nem todas edificam. Né? Ainda Paulo completa no versículo 30, né? Versículo 30, quer comais, quer bebais, fazei tudo por honra e glória do Senhor. Né? Devemos considerar os textos nos seus contextos.
né? Para o nosso ensinamento, para a nossa edificação. Então eu vou ler aqui outro texto tirado do seu contexto, que está aqui em 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5, que diz assim: o Espírito, porém, expressadamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Bom, o cabeçalho aqui do texto, você pode ver na sua Bíblia que está escrito com Espírito com letra maiúscula. Então, o Espírito Santo, no caso. Ele, porém, expressadamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, tá? E doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homem que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e ordena a abstinência de alimento que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim que usareis dele com ação de graça. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada a rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque é santificado e pela palavra de Deus e pela oração. Veja, aqui Paulo está dizendo assim que nos últimos tempos, ali, Paulo está escrevendo, né? E está dizendo assim que nos últimos tempos, aqui é uma falsa doutrina, que muitas pessoas iam proibirem o casamento. O casamento é um presente de Deus, que Deus tenha dado para a humanidade. Foi o presente de Deus que Deus nos deu. O sexo matrimonial com seu cônjuge é um presente de Deus, né? E depois você pode ler Cantares, capítulo 7, versículo 2, né? O seu ali Salomão, né, fazendo as declamações. Então o sexo é um presente que Deus tem. Como é que a pessoa ia encher a terra, né? Multiplicar sem ter a relação sexual? Então a relação sexual é bem-vinda dentro do relacionamento de casado, né? Não prostituição ou fora de casamento, isso não tem nada que ver. Então, quando diz aqui, então aqui não se trata de comer coisas imundas. Aqui não está dizendo assim, está proibindo comer carne imunda. Não está dizendo de alimentos. E aqui não se trata de carne imunda. Aqui está dizendo que se trata de doutrina de demônio que proíbe o casamento. E as coisas que Deus criou. Tudo que Deus criou é bom. É como eu disse. Tudo convém. Mas nem tudo nos convém, né, fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então está dizendo aqui, né? Agora, deixa eu perguntar. Se você acha que uma pessoa chegar numa carne de porco e orar por ela, ela se torna limpo? Não, não se torna. Porque, veja, se tudo que for imundo, você orar e você pode comer, é santificado. Se você pegar uma cobra ou um urubu e orar sobre a carne dele, colocar suas mãos ali e orar, você pode comer, será? Obviamente que não. Não é assim não é isso que o texto está dizendo. Então, precisamos entender essas partes. Muitas vezes, irmão já falou para mim, você tem que ler 1 Timóteo capítulo 4. Mas, meu irmão, eu já li 1 Timóteo capítulo 4 e entendi. Talvez você não entendeu. E precisa ler mais, estudar mais. Não para ser melhor, para que você mesma compreende. A leitura da Bíblia, o estudo é como você vai fazer um curso. Se você não estudar, com certeza você vai ser reprovado nos seus estudos. E a Bíblia, quando mais nós lemos, Deus vai ampliando, abrindo a nossa mente para que possamos entender cada dia mais a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. Tá? Então vamos lá para mais um texto aqui. O outro texto, esse texto eu estou falando sobre comer, né? Outro texto é Atos capítulo 10, né? Atos capítulo 10. Eu não vou ler aqui, eu vou citar para ganhar tempo aqui. Atos capítulo 10, Pedro vai ter uma visão, no versículo 13. E aí, uma voz, Pedro vê um lençol baixando do céu e vários animais nesse lençol, limpos e imundos, todo tipo de quadrúpede, réptil da terra, ave do céu. E aí
E daí no 10:3, né? Daí diz assim que Pedro disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e coma. Pedro, porém, disse: de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma impura e imunda. Pela segunda vez disse a voz: não façais impuro o que Deus purificou. Aí então as pessoas falam assim: tá vendo? Atos capítulo 10, Pedro teve uma visão de todos os animais e Deus disse que ele purificou todos os animais. Precisamos de entender também esse contexto. Será que o texto é sobre animais? Lógico, obviamente que não é sobre animais que está falando. Pedro estava com fome. Quando abaixou aquele lençol e disse: Pedro, levanta, mata e coma. Olha, se você ler com muita paciência o texto, veja o que Pedro disse. Se Pedro dizia assim: olha, mas eu posso comer só dos animais limpos aí, ou vou comer o imundo. Né? Mas Pedro não respondeu. Pedro disse assim: eu nunca comi animal impuro. Olha o que Pedro disse, animais com adubo céu. Ele disse Pedro, mata e come. Porém ele disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma impura ou imundo. Agora você dizer que Pedro estava liberado para ele comer? E aí, se você continua lendo os versos, se você for para os versos 28 de Atos capítulo 10, disse-lhes também: sabeis que não é permitido um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de um estrangeiro. Deus, porém, me mostrou-me que nenhum homem devo considerar imundo ou impuro. Então, obviamente, não é de animais que está falando o texto. É que era proibido um judeus aproximar-se ou juntar, ou quanto mais entrar debaixo de uma casa aonde estava ali os gentios. Não era proibido. Então, nessa visão, Deus estava mostrando para Pedro o que ele criou, que é o homem, não se faça imundo e nem impuro, aquilo que Deus purificou. Né? Então, Pedro entendeu. Né? Então, se você continuar lendo, você vai entender. Olha aqui, daí Pedro vai dar um discurso aqui, daí no versículo 38, Pedro vai dizer assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Pedro continua aqui, né? E dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam, no versículo 44. Né? Os judeus seguidores de Jesus que tinha vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramaram também sobre os gentios. Então aqui não está falando de comer carne. Está falando aqui a visão sobre os gentios. Que os gentios também seriam um povo de Deus. Você entendeu aqui então? Então tá. Aqui eu tratei agora de comida. Agora eu vou tratar um pouquinho sobre a bebida. Tá? Eu vou ler aqui uns 2, 3, talvez um pouquinho mais de verso, ou talvez fique nesses 2, 3 versos. Para que esse vídeo não fique muito grande aí. Mas é bom que você veja esse vídeo, né? E faça aí, vai marcando com uma caneta e um papelzinho ali, para que você depois leia todos esses textos com atenção, para você descobrir que é disso que se trata os textos. Em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 23, há um texto que parece que Paulo está incentivando Timóteo a beber. E eu já ouvi quantos irmãos dizendo isso. Olha, mas foi o próprio Paulo que disse que pode beber vinho? Não pode se embriagar, mas pode beber. Será que é isso que a Bíblia diz? 1 Timóteo capítulo 5, nos versos 23. Não beba mais água só, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Bom, quando Paulo disse isso para Timóteo, nós precisamos entender um pouco dos contextos históricos, né, da época. Na época, sabemos, se você não sabe, então vai saber agora, que a água era muito escassa, a água muito suja. Né? Então, quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz, olha, não usa somente água, não toma só água, porque a água já era suja. Então mistura um pouco de vinho
na água para que ela seja um pouco mais pura, por causa das suas frequentes enfermidades, né? Aqui é um sentido de um uso medicinal para se tratar de uma doença ou para deixar a água mais pura, como eu falei. Né? Aqui não tem nada que ver que está mandando ele tomar bebida alcoólica. E a palavra também aqui se trata, talvez pode ser o puro suco da uva, né? A palavra oinos do grego. Então nós não podemos tirar esse texto aqui, dizer que tem base bíblica para pode beber um pouco de vinho com água. Hoje, por exemplo, mediante esse texto, é moda, né? As pessoas pediram uma garrafa de vinho e em seguida um copo d'água, né? Temos que entender que o texto aqui está tratando de um incentivo, está dando um conselho para a medicina, para se tratar daquela doença devido à água impura, muita impureza na água. É disso que o texto se trata. Agora você quer ver uma coisa aqui? Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20. Provérbio 20, versículo 1. Então, não há nenhuma base. A Bíblia não se contradiz em nada. É a pessoa que quer colocar as suas ideias onde não é chamada, não é devida colocar. Né? Se todo mundo for colocar as suas ideias na Bíblia, teria que escrever outra Bíblia. Né? Cada um colocar o que quer ali. Eu tenho certeza que se cada um colocar o que quer, você não iria concordar, por exemplo, comigo. E talvez nem eu ia concordar com você. Embora cada um tenha uma vida diferente. Né? Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. Em João capítulo 2, nas bodas de Caná, Jesus transformou a água em vinho, não o álcool em vinho. Transformou a água em vinho. Portanto, que o mestre Sala diz assim, nossa, todas as festas eles dão primeiro os melhores vinhos e depois que estão todo mundo embriagado, bêbado, né? Ou seja, eles dão, aí passa a dar os vinhos mais ruins, porque a pessoa já não vai sentir o gosto. Mas aqui foi ao contrário. Aqui nós bebemos o vinho mais ruim primeiro e depois agora veio o vinho bom. Leia lá. Leia e vai entender. Aí diz, olha, eu ouvi gente já dizendo que Jesus se embriagou e já ficou bêbado. Você sabe o que eu fiquei assim? Eu fiquei apavorado com esse dizer, porque o irmão na fé que me disse isso, ele disse ser filho de um pastor. Diz que o pai dele já foi para Israel e é pastor de uma outra denominação. Nossa, eu fiquei assim tão, sabe, pensando assim, porque se Jesus bebesse, fosse embriagado, ele não podia ser o meu salvador, né? Ele não podia ser nem o meu nem o seu salvador. Como é que Jesus que era esse? Ele é o próprio Deus. Então esses textos aqui tá errado. Quer ver? Provérbio 23, 29 a 30. Olha, para quem são os ais e os pesares? Aqui está dizendo assim, para quem são ais? Como se fosse ali um castigo severo, né? Quando você passa a fazer alguma coisa que você é castigado. Né? Então, para quem são os ais e os pesares? Para quem as peleja? Para quem as queixa? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram bebendo vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando esplandece no copo e escoa suavemente. No seu fim, ele morderá como a cobra e como a víbora picará. Os teus olhos verão coisas estranhas e tu falarás perversidade. Veja, aqui essa advertência de Provérbio capítulo 23, de 29 a 33, é claro. Diz que não é nem para olhar, quanto mais para beber. Né? Então, nós entendemos que a bebida não faz bem para a saúde. Isso é fato. Né? Nem bebida, nem cigarro. Por exemplo, fumar então faz bem, porque na Bíblia você não vai encontrar nada dizendo assim, não fumarás, o cigarro faz mal. Mas nós sabemos que fazemos. Né? A Bíblia não relata aqui sobre o cigarro, mas e daí? Nós sabemos que faz mal para a nossa saúde. Né? Então nós temos que entender. O vinho nem um pouquinho, nem um muito, nem um pouco. Né? Eu citei aqui
1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, eu quero até ler ele, né? 1 Coríntios 6, 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Proveniente de Deus, não sois de vós mesmo, foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, o Deus do vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Né? Então veja que texto importante. E 1 Tessalonicenses 4:3, 1 Tessalonicenses 4:3 também é um texto muito importante que devemos considerar. Né? 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: esta é a vontade de Deus para que a vossa santificação, essa é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba controlar o seu próprio corpo de forma santa e honrosa. Veja, nós não podemos beber, nem prostituir, nem nada. Né? Então, o texto é claro. Tá? Então, não devemos pensar que devemos beber qualquer tipo de bebida. Deus tolerou o povo na época de beber. Davi bebeu, Noé ficou embriagado. Né? Deus não apoiou, Deus tolerou para que mais para frente Deus pudesse reeducar o seu povo. E essas coisas foram escritas para que nós, né, saibamos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Tem vários outros textos aqui que eu gostaria de ler, mas eu acho que vai ficar muito comprido esse vídeo, mas eu vou falar sobre mais um então, né, para que você entenda. Os textos que eu estou citando aqui, os textos mais conhecidos entre os meios cristãos que as pessoas distorcem, né? Outro é sobre a morte. Não é difícil você ir para redes sociais e encontrar lá nas redes sociais, muitas pessoas morrem, né? Como eu tenho ente querido já morto, você também com certeza tem. As pessoas dizerem, olha, hoje o céu está em festa, pois Deus vai receber a alma dele lá no céu, essa pessoa já está no céu, né? Ou está lá em cima olhando para cada um de nós. Tem gente que vai até prece para as pessoas que morrem. Então hoje nós temos visto os nossos irmãos, vários irmãos evangélicos, com essa mesma tese. Mas isso não tem fundamento nenhum bíblico para isso daí. Nós não devemos ensinar aquilo que não está na Bíblia. Devemos ensinar somente aquilo que está na Bíblia. Tá? Por que eu falo? Olha, você está ouvindo aí talvez um cachorro latindo aí, mas o mais importante é nosso estudo, né? É assim mesmo. Quem disse que a alma não morre foi o diabo. Não foi Deus que disse. Eu vou lhe mostrar isso. Gênesis capítulo 3, versículo 3 a 4. Disse Deus, não comeis dele, nem tocareis para que não morrais. Está falando aqui do fruto, né? Da árvore da vida. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então foi Satanás que disse que a alma não morre. Né? A alma, nós não somos uma entidade, corpo e alma. Que quando você morre a alma sai. Nós somos um ser holístico. A palavra holos, do grego, significa um todo, como um todo, um conjunto de coisas, tudo. Não existe você morrer e a sua alma sair de você, encarnar ou ir para outro lugar. Não existe isso. O que existe é o fôlego de vida seu voltar para Deus. Quando lemos aqui o versículo 3 de Gênesis capítulo 18, 19, entendemos que Deus vai dizer para Adão, do suor do teu rosto comerás todos os dias, até que se torne o pó. Né? Porque tu é pó, para o pó você tem que voltar, você voltará. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6, diz que nós vivos sabemos que vamos morrer, mas os mortos nada sabem. A sua recompensa debaixo do céu já pereceu. Eclesiastes 12, 7 também diz que o corpo volte ao pó e o fôlego de vida volte a Deus, aquele quem nos deu. Ezequiel capítulo
18, nos versos, eu vou ler aqui, Ezequiel 18, nos versos 30, 32, 23, na verdade, diz assim, tem alguma satisfação na morte do ímpio? Então por aqui não podia ter a morte, né? Diz o Senhor, não desejo antes que o converta do seu caminho e viva. E aí diz aqui no versículo 26, se o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, morrerá por ela, e na sua iniquidade que cometeu morrerá. Então aqui está dizendo que morre. E quando vamos para Romanos capítulo 8, versículo 11, aqui Paulo vai dizer que o corpo morre, né? E Romanos capítulo 8, verso 8, 11. Se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo, Jesus, vivificará também o vosso corpo mortais, pelo seu espírito que em vós habita. Então, aqui está dizendo que o corpo é mortal. Não existe alma imortal. A única alma imortal que existe referida à Bíblia, se alguma coisa eternamente, que dura eternamente, é só se for um ser divino, como Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Quando se trata de eternamente, é aquilo que só o quanto dura. Por exemplo, 1 Crônica, capítulo 29, tem um texto muito interessante aqui, se você ler. Quer ver? 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônica, 29, 4. 28, 4, na verdade. 1 Crônica, 28, 4, diz assim: o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me, daqui falando Davi, né? O Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a família de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. E a Judá escolheu por líder, e a tribo de Judá na família de meu pai. E entre os meus filhos, o meu pai se agradou de mim, para que fazer rei sobre todo Israel. Tá? Então, aqui diz assim que Davi ia ser rei eternamente. Por exemplo, Davi está reinando até hoje lá em Israel? Obviamente que não. E por que o texto está dizendo aqui que ele reinar eternamente? Aí você vai aqui para o capítulo 29, e nos versos 27, diz assim: foi o tempo que reinou sobre Israel, 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém 33 anos. Esse foi o tempo que Davi reinou, 40 anos. Então, não foi eternamente, Davi morreu. Então, temos que ter em mente que hoje, você vai para as redes sociais, tem muitas pessoas ali fazendo esse tipo de coisa. Olha, morreu, já está no céu. Esse dia aconteceu um acidente, fulano morreu, agora está no céu. As coisas estão acontecendo assim. A pessoa vive em pecado a vida inteira. Vamos se portar lá na prostituição, usando droga na prostituição, aí morre. Aí está no céu. Agora, é importante saber, se essa pessoa já está no céu, então a Bíblia, ela não vale, porque diz que Jesus um dia vai voltar, né, para separar o joio do trigo. Então, se as pessoas ruins ou boas morrem e já vai para o céu, Jesus vai vir fazer o quê aqui? Ele não tem nada que vir fazer aqui, só se ele vir passear. Né? Então, nós não podemos pensar assim. Devemos estudar. Mesmo que as letras, as palavras sejam bonitas, de conforto, você deve ouvi-la, mas não deve acreditar, porque isso não é verdade. Tem que tomar muito cuidado com essas doutrinas de hoje, essa doutrina que prega a imortalidade da alma. Nós sabemos que nós vamos um dia morrer, né? E quando Cristo voltar, ele vai nos ressuscitar para ver a sua volta, né? E para fechar esse estudo aqui, eu quero fazer mais uma declaração aqui, que como as pessoas encaram esse texto, né? Esse texto está aqui em Êxodo, capítulo 20,
então você já sabe do que eu estou falando, com certeza, é dos 10 mandamentos. Tá? Então, Êxodo capítulo 20 é a única parte da Bíblia onde não foi escrita pelo homem. Ou seja, não falando aqui, escrito em papel, né? Expresso no papel. Mas aqui foi a única parte da Bíblia que não foi escrita pelo homem. Por quê? Porque Deus desejou Ele mesmo escrever aquilo que Ele ia dar diretamente, que fosse os mandamentos, os seus maiores mandamentos, que é os 10 mandamentos. Eu não vou falar sobre os 10 mandamentos, mas vou falar apenas sobre um mandamento. É um mandamento esquecido. Você deve estar se perguntando que eu vou falar sobre o mandamento do sábado, porque eu sou adventista do 7º dia. Tá? Mas é isso mesmo, eu vou falar sobre o sábado. Mas não vou falar porque eu sou adventista do 7º dia, eu vou falar porque está na Bíblia. E não foi o adventista, nenhum teólogo ou professor adventista que ensina que a igreja adventista que colocou esse texto aqui. Quem colocou esse texto aqui foi Deus. E escreveu com o seu próprio dedo. Né? Lembra-te do dia de sábado. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. E no 7º dia descansou toda a obra que fez. Né? Ele abençoou e santificou o dia de sábado. Tá? Então, quando vamos aqui para Êxodo capítulo 31, versículo 18, esse texto aqui é maravilhoso. Né? Olha o que diz o texto. Êxodo 31, 18. Diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então, só para fechar aqui, eu podia ler mais outros textos sobre isso, mas eu vou dar uma ênfase maior aqui nesse texto. Por quê? Porque as pessoas hoje querem mudar o dia de guarda, né? Eu respeito o dia que você quer guardar. Se você quer guardar o domingo, guarde. Segunda, terça, você tem livre arbítrio para fazer o que você deseja. Mas você jamais vai poder mudar isso aqui da Bíblia. O sábado é o único dia da Bíblia que Deus deu nome para ele e abençoou e santificou. Deus deu nome ao sábado, tá? Então, para mim deixar de guardar o sábado, eu teria que encontrar um texto assim na Bíblia dizendo: e apagou o Senhor com tuas mãos o 4º mandamento e ficou aberto para você guardar o dia que você quiser. Bom, se você achar esse texto, aí você está livre para guardar o dia que você quiser. Mas Deus não deixou isso para você escolher. Por isso que Ele deu o dia, Ele deu o nome, abençoou e santificou. Ele não deixou para você escolher. E nem para mim escolher o dia que eu queria guardar. Embora você pode guardar o dia que você quiser. Você é livre para isso. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, aqueles evangélicos que pregam a palavra de Deus, vivem como ela é, acredita que só existe um dia na Bíblia. Ah, isso mudou, que o sábado foi dado para judeus. Nem existia judeus na época. Quando Jesus criou o mundo, não existia judeus. Né? Quem guardou o primeiro sábado foi Adão e Eva. Né? Ou existia judeus? Temos que parar e fazer certas perguntas. Né? E quando você passa a se perguntar a si mesmo, você passa a entender a cada texto que você vai ler. Você não pode ler a Bíblia com preconceito, né? Querendo encontrar na Bíblia as coisas que você quer. Você tem que deixar Deus falar o seu coração. Por isso que muitas pessoas não entendem os textos bíblicos, porque deseja que o texto quer falar aquilo que ele quer ouvir. E às vezes não é assim. Né? Deus é amor, mas também é justiça. Tá? E olha o que diz aqui Mateus 5,17, para você entender. Vou ler mais uns 2, 3 textos aqui para a gente encerrar esse vídeo. Mateus 5,17. Não pensais que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumpri-lo. A palavra aqui não vim para destruir a lei e os profetas. Não vim para destruir, eu vim para cumpri-lo. A palavra aqui, cumprir, é a palavra do grego plerô. Completar, preencher. Jesus deu sentido naquilo que os fariseus não faziam. Os fariseus não sabiam guardar o dia de sábado. Eles colocavam nas pessoas uma carga. E as pessoas, eles colocavam uma carga em cima das pessoas que não podiam nem cuspir no chão no dia de sábado e nem andar mais de certos metros nesse dia. Quanto mais carregar um leito, uma cama. Pode ver quando Jesus curou o paralítico, eles já
foram no paralítico e perguntou por que se você está carregando esse leito, essa cama, no dia de sábado, que não é lícito você fazer. Então eles não tinham o sentido do sábado. Então Jesus veio para dar o sentido, como diz lá em Marcos capítulo 2, versículo 27, que ele é o Senhor do sábado. Né? Eu vou ler esse texto aqui para você ver o que palavra que Jesus diz. Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, 27 diz assim: Então disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Por que Deus fez o sábado por causa do homem? Você pode perguntar, mas por quê? Veja, Deus deu 6 dias aqui para que possamos trabalhar, mas no 7º dia, ele descansou. Descansou porque estava cansado? Não, Deus nunca cansa. Deus descansou para dar o exemplo para nós e deu um dia, deu nome ao dia e o santificou para que nós pudéssemos trabalhar 6 dias e no 7º dia nós podemos descansar de tudo que nós fizemos. O dia de sábado é um presente, é o dia que nós passamos com o Criador, que nós relembramos tudo que Deus fez. É como se fosse o dia do seu aniversário. Imagina a pessoa fazer um aniversário para você e você não comparecer naquela festa, ou ninguém comemorar seu aniversário. Seria ridículo, né? Então, quando chega o seu aniversário, todo mundo lembra e comemora que é o dia que você nasceu. Então, quando nós paramos para comemorar o sábado, nós comemoramos o dia que o Senhor fez a criação do mundo. É isso que nós... O sábado não é um dia para você ficar deitado na sua cama, assistindo Netflix, assistindo filme, assistindo série, assistindo no celular, fazendo... Não é nada disso. O sábado é o dia que nós irmos adorar a Deus, passar mais tempo lendo a Bíblia, a palavra de Deus, estudando e orando. É isso que é o sentido de guardar o sábado. Né? Muitas pessoas têm cogitado por aí que precisam de trabalhar no sábado, que precisa disso, precisa daquilo. Eu sei que tem emprego que depende de trabalhar no sábado, mas tem que orar a Deus, para que Deus abra a porta e Deus jamais vai contradizer aquilo que pensa o seu coração. Se você deseja trabalhar o sábado, trabalhe, mas o dia que você realmente desejar guardar o sábado de todo o seu coração e orar a Deus, eu tenho certeza que várias portas vai abrir para você e você vai conseguir guardar aí o dia de sábado. Para fechar aqui, eu vou ler um texto que está aqui em Números, capítulo 23, no versículo 19. Né? Para você ver que esse dia não pode ser mudado. Né? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele dito não fará? Ou tendo falado não realizará? Então Deus não muda. E Malaquias 3,6, né? Malaquias 3,6. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Vamos ver aqui. Vamos ler mais esse texto aí, vamos encerrar esse vídeo. Né? Malaquias capítulo 3, versículo 6. 6 diz assim: Eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Então, Deus não muda. Em Apocalipse capítulo 22, 18, diz assim que não podemos tirar nada e nem colocar nada nesse livro. Se alguém tirar, Deus também vai tirar aí você do reino do céu, né? Tirar tirar você do reino do céu e as pragas desse livro será acrescentado na sua vida. Então depois você lê lá Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E que Deus te abençoe e continua lendo, pega o papel, uma caneta, marca esses versículos que eu deixei aí, marque depois, estude que você vai entender. Bom, feche seus olhos, curva sua fronte, que eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado por mais uma vez, Senhor. Temos estudado a Tua Palavra e compreendido, Senhor, cada vez mais a Tua vontade. Que o Senhor abençoe essa pessoa ao fazer, Senhor, esse estudo, ao assistir esse vídeo, Senhor, coloque no coração dela para que ela possa caminhar cada vez mais a teu encontro, a tua direção, meu Pai. Não deixa que ela desvie nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Abençoa, Senhor, essa pessoa. Abençoa cada um de nós, abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada um de nós.
para que possamos cada dia mais honrá-lo, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, no teu santo, grandioso, glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe.